Oi, gente, estou eu aqui de volta para a segunda parte com a doutora Tânia Tamayo. A gente estava falando de suplementação alimentar, né? Sim. Mas aí a gente resolveu fazer esse aqui sobre suplementação alimentar, o mundo secreto do intestino. Porque tem muito, o mundo oculto do intestino. E aí, para dividir esse podcast com a gente, além da doutora Tânia, está aqui o meu amigo Aguinaldo Barros, que é paciente de mieloma. Bom dia. Né? Bom dia, doutora. Bom dia, Cris. E a gente está aqui para esse papo gostoso. Doutora Tânia, obrigada por estar de volta com a gente. Obrigada, Cris, pela oportunidade de falar desse micro mundo. Vamos falar o mundo oculto do intestino. Meu Deus do céu. Quanto mistério. Não, é legal porque assim, a gente estava conversando aqui antes de começar, né? Que o Aguinaldo falou, não, porque eu sou filho nordestino, porque o intestino é bom e tal. Mas não é questão de ter intestino bom ou ruim, né? O que é essa flora que a gente tem intestinal? O que é esse mundo do intestino? E aonde entra a suplementação nisso tudo? Vocês sabiam que a gente não é a gente? Tá complicado o negócio. Um dos primeiros livros que eu li, por indicação de um médico muito querido, amigo, Dr. Edmond Sabe, chama 10% Humano, de Alana Collin. Então, se alguém quiser realmente se inteirar um pouco mais dessa vida que tem no nosso organismo, não pode deixar de ler esse livro. É uma leitura bem fácil, bem simples. 10% humanos, 90% microbiota. Nossa Senhora. O que é microbiota? 90% desses bichinhos que povoam o nosso organismo. Bom e ruim, né, doutora? Bons e ruins. Só que a gente tenta, com essa suplementação de lactobacilos, suplantar os ruins. Então, essa suplementação realmente é para fazer esta população benéfica se sobressair. Qual é a função do intestino? Quando você fala de microbiota, não é só no intestino, tá, Cris? Nós temos na pele, nós temos nas mucosas, temos no cabelo. Nós temos 90% do nosso organismo é microbiota, né? São esses bichinhos, essas bactérias boas, né? Tem as patogênicas e as boas. São os micro-organismos bons, tá? Então, eles funcionam na melhor... a maior parte do nosso organismo que tem esses micro-organismos é no nosso intestino, porque, afinal de contas, nós temos 9 metros de intestino. Qual a função do intestino? Nossa, é impossível, né? 9 metros, hein? É metro pra caramba. A função do intestino é absorver e eliminar, absorver tudo que é bom, e às vezes absorve nem tudo que é bom, porque hoje existe muito problema intestinal, muita inflamação gerada por antibióticos, estresse, alimentos errados, alimentos processados, né? Que faz uma permeação maior da parede intestinal. Então, tem verdadeiros furos, a gente chama de linked gut. A permeação fica maior do que o normal. E isso faz com que toxinas entrem, o que deveria ser excretado nas fezes também é absorvido e gera muita intoxicação, consequentemente muito problema, né, de saúde. Os lactobacilos no intestino têm funções variadas, como eu comentei no outro episódio. As cepas estão muito específicas, cada cepa trabalha uma questão, né? Hoje nós temos cepas que trabalham desde intolerância à lactose, a glúten, assim como cepas que vão ajudar na produção da serotonina, de neurotransmissores, né? E esse livro mostra até a busca de uma mãe no tratamento de uma criança, do filho. Se eu não me engano, tinha diagnosticado autismo, mas era por uma deficiência de alguma cepa no intestino que estava
comprometendo a produção de neurotransmissores. Bom, eu sou da época que lactobacilos, a gente fala assim, lactobacillus vivus do Yakult. Yakult. É. Tudo começou com o Yakult. E é real? Sim, são cepas vivas, só que em uma concentração bem pouquinha, e o problema do Yakult é o açúcar, né? Que hoje a gente também condena o excesso de açúcar. Não tem Yakult sem Então, açúcar? Não? Não sei, eu nem compro. E é real essas células? O cérebro é rodeado de células. O intestino também? Células, essas comunicações... Todo o nosso organismo é constituído de células. Mas diz que a quantidade que tem no cérebro é a mesma que tem no intestino? Eu já ouvi esse comentário, não sei se é real, né? A gente fala. Célula? Células. Aí você não tem nem questão, né? Porque célula é o que a gente é feito célula. Né? Cada tecido é o conjunto de várias células, né? Mas me fala uma coisa, o que era o tal do lactobacillus vivus do Yakult? Então, tudo começou com Yakult. Eu lembro quando eu era criança, já existia Yakult. E começou essa tendência de dar uma importância maior aos lactobacilos, que Yakult é o leite fermentado, no sentido de aumentar o sistema imunológico. Então, ajudar na imunidade e fazer o intestino funcionar melhor, né? Então, eu lembro dessa proposta. E isso gerou, por causa do Yakult, muitas dúvidas na manipulação onde eu trabalho sobre deixar lactobacilo na geladeira ou não. Então, essa questão de lactobacilo refrigerado é só em meio líquido, né? Porque o lactobacilo precisa encontrar condições favoráveis para se desenvolver, para multiplicar, para aumentar as cepas. E o meio líquido é um dos fatores que começa a desencadear o processo de fermentação, que eles se multiplicam. Por isso, deixar na geladeira para diminuir esse processo. Né? O iogurte puro tem? Os lactobacilos? Todos os iogurtes, todos os leites fermentados. Melhor, não pode ser com mel, nada. Tem que ser o iogurte puro que tem os lactobacilos? Todos os leites fermentados têm lactobacilos, tem que ser fermentado. Então, iogurte é leite fermentado, certo, né? Já é rico. Ele é fermentado porque ele tem essa população de lactobacilos que fizeram toda trabalharam esse leite, produziram ácidos, né? Para continuar a se desenvolver. E eu perdi meio que a linha que você estava... do Yakult, né? Então... Então, o Yakult era para melhorar a imunidade para o intestino, né? Não, que eu ia falar da manipulação. Como a gente manipula hoje lactobacilos liofilizados em cápsulas, por conta dessa cultura do Yakult, que todo lactobacilo tinha que ser refrigerado, a gente começou, há muitos anos atrás, tá? A gente começou a liberar cápsulas com etiquetinhas manter em geladeira, por conta do que a gente acreditava. Mas os estudos mostraram que os lactobacilos em pó são liofilizados. E o processo de liofilização é submeter as cepas a temperaturas muito baixas até temperaturas muito altas. Os lactobacilos ficam hibernando, tá? Ficam em estado de latência, que a gente fala. E eles vão começar a se desenvolver só quando você der condições favoráveis, que é o seu organismo, temperatura de 36 graus, umidade, onde eles começam a se desenvolver. Dentro da cápsula, como é manipulado na farmácia de manipulação, não precisa manter em geladeira. Quando cápsula. Entendi. Yakult precisa. Entendi. Iogurte precisa. Entendi. Tá? Isso é uma coisa, você estava falando das diferentes tipos de... Porque a gente, quando pensa em intestino, todo mundo fala assim, meu intestino funciona bem, eu não tenho problema nenhum, ele é regulado e tal. E aí você estava falando que isso não quer dizer que porque você tem um intestino reguladíssimo, não quer dizer que você esteja tendo uma absorção perfeita de tudo. Não é exato. Isso? Não. Ir regularmente ao banheiro não significa que você tenha uma qualidade de vida como a gente gostaria, que você é absolutamente saudável. E prisão de ventre? Quem tem muito problema de prisão de ventre? Muita constipação.
precisa fazer um tratamento, porque você precisa eliminar o que não serve para o seu organismo. E quanto mais você demora para ir ao banheiro, vão formando fecalomas, as fezes vão endurecendo, tomar muita água para ajudar no processo, porque enquanto as fezes ficam paradas no seu intestino, vai desidratando esse fecaloma. O organismo tende a absorver o que ele conseguir e vai tirando a água, vai empedrando cada vez mais e dificultando o processo, né? Então, passou de 2 dias, se não conseguir evacuar, pode pedir ajuda, pode ver alguma saída para ter esse intestino mais funcional. A gente estava batendo um papo aqui antes de começar, a gente estava falando de que tem... então, a pessoa, quando fica hospitalizada, né? Às vezes o paciente de mieloma fica tal, perde massa muscular, perde, eu acho que até um pouco assim, fica mais fraco, né? Fica mais suscetível, perde a imunidade um pouco. Então, onde entra antibiótico, né? Onde entram os lactobacilos? Também, né? Onde entram os lactobacilos nisso? Para paciente hospitalizado, os lactobacilos entram no povoamento do intestino por conta dos remédios que está tomando, né? Porque se estiver tomando antibiótico, normalmente está tomando antibiótico na veia, com certeza esse sangue vai nutrir o intestino e junto com esse antibiótico vai matar tudo. Vai perder toda a flora, e a flora é importante na absorção de todos os nutrientes e medicamentos. É isso que eu ia te perguntar. Então, você fala que tem vários tipos diferentes de lactobacilos. Sim, temos várias cepas. Então, cada cepa é responsável por uma coisa, é isso? Sim. Cada cepa é responsável que tipo pela de cepa digestão. Existe, por exemplo, digestão, absorção, o que mais? Hoje temos cepas até para problemas emocionais. No intestino. No intestino. Por conta dos neurotransmissores serem produzidos, a maior parte serotonina, a maior parte produzida no intestino. Gente, dependendo do emocional, o intestino ele tanto solta quanto prende. Exato. No meu emocional ele solta. Perco o apetite e tudo afeta o intestino. Ela está falando uma coisa diferente. Ela está falando dos lactobacilos que podem ajudar na produção de serotonina. O que mais? Desculpa. Nós temos lactobacilos que trabalham em intolerâncias ao glúten, à lactose. Mas então melhora? Quem tem intolerância à lactose? Sim, tem que tomar a cepa específica para conseguir manejar esse problema. Óbvio que quem tem intolerância tem que tentar evitar. Né? Qualquer intolerância tem que tentar evitar o que está causando o problema. Mas visto que nem tudo a gente fica lendo a composição, óbvio que se tem uma tendência, tem já esse diagnóstico, a gente sabe que existem lactobacilos específicos e o médico vai ser, porque as dosagens também variam, né? De pessoa para pessoa. Não é tudo uma receita de bolo lá. Não. Os lactobacilos também são personalizados, né? Então, o prescritor vai ter condição... Como é que faz com cálculo? Como é que a gente sabe quando a gente está deficiente de um lactobacilo, por exemplo? Então, existe hoje, assim como existe mapeamento genético para você ver alguma alteração a nível de DNA, alguma patologia que você possa corrigir com nutrigenômica, nutrigenética, também existe hoje um mapeamento dos lactobacilos nas fezes, um mapeamento coprológico. Fezes então, vão analisar. Você nesse mapeamento vai perceber se você tem bactérias patogênicas prejudiciais a mais ou a menos e as benéficas a mais ou a menos, e vai tentar corrigir esse equilíbrio. A cor indica alguma coisa? Cor? Sim. Fezes muito amarelas têm muita gordura, né? Então, você tem que ter todos os nutrientes. Gorduras são importantes. De repente, você está eliminando mais do que deve. Fezes escuras pode ser tanto hemorragia como liberação de ferro. Então, as fezes hoje são muito importantes para
para o médico também compor uma anamnese o mais correto possível, né? Do que você está eliminando. Porque às vezes você está eliminando coisa que deveria estar sendo absorvida, né? Por problemas mesmo de absorção, de falta de lactobacilos, aí entram os lactobacilos específicos. É um mundo bem... Está bem... Tá bem sendo muito estudado, Então, tem muita atenção, coisa. né? E o que eu tenho que falar também, eu fiz um congresso, uma época, veio um palestrante espanhol, e o protocolo na Espanha, aprendi com ele, é tomar lactobacilo à noite. Diferente do que a gente pensa, tomar de manhã um iogurte. Quando eu falo lactobacilo, é qualquer leite fermentado, né? Tá. Não só a suplementação com cápsulas. Deixar para tomar à noite. Porque quando baixa o nosso metabolismo, diminui o nosso peristaltismo, que são os movimentos do intestino, as cepas se multiplicam com mais eficiência. Elas ficam mais livres, vamos dizer assim, mais à vontade para se desenvolverem. Não tem um movimento do nosso organismo atrapalhando o funcionamento delas. É diferente, porque eu abri lá, deixei o WhatsApp lá para o pessoal fazer pergunta. A Berta vem aqui, bom dia, doutora Tânia, pergunta exatamente se ela falava que tomava sempre o Yakult em jejum. Como você falou, não sei se tem Yakult sem açúcar, não sei. Mas Yakult também é rico em lactobacilos, não sei quantas cepas tem. Hoje a gente fala em bilhões de cepas, né? Sim. Já existem medicamentos industrializados com lactobacilos com 50 bilhões. Eu acho que, não sei se tem no Brasil, mas eu já vi fora. E hoje, na manipulação, eu pego muita receita com 5, 6 cepas, com 5 bilhões de uma, 2 bilhões da outra, 3 bilhões. Então, o médico maneja essa unidade que a gente usa, é unidade formadora de colônia, é UFC. Tá? Então, a gente não pesa lactobacilo. A gente usa essas unidades formadoras de colônias. Tem uma outra pergunta aqui que chegou da Rosângela Almeida. Ela pergunta o seguinte. Ela fala, é verdade que lactobacilo pode ajudar na digestão? Sim, com certeza. Porque o processo de absorção dos nutrientes faz parte do processo digestório, né? Tem tudo a ver. É a última porção do processo digestório para ocorrer realmente a absorção dos alimentos. Você sabia desse negócio do lactobacilo interferir na serotonina? Sabia nada. Ninguém sabe. Ninguém É um mundo sabe. novo, né? É como a senhora falou, o intestino, ele... É muito importante. É muito importante. A gente nunca deu tanto valor como agora, com os estudos aparecendo, Porque né? a gente acha que pode comer qualquer coisa, pode mandar tudo pra de jeito dentro, né? nenhum. E um dos maiores problemas da atualidade hoje, por conta da vida estressante, das ansiedades, são as inflamações, né? A nível de intestino, a síndrome de Crohn, as disbioses. Em relação a líquidos, vamos supor, você pega um piriri, perde tudo que é proteínas, né? Aí fala, ó, água de coco, Gatorade, água, soro, tudo isso aí é folclore, além do soro, que o soro é realmente. Agora, porque... água de coco, um exemplo. Eu tomo muita água de coco, muito mesmo, e é 1 litro, né? Inclusive lá no Não, não Nordeste é também folclore, não, porque Tá. numa desenteria você perde muita água. Certo. E você pode desidratar. E junto com essa água você perde muitos minerais, sais minerais, né? Então você tem que repor, porque os sais minerais entram na maioria das reações E não é só repor só com água. bioquímicas. A água é o ideal, né? A água sempre, Sempre, né? sempre. Mas numa desenteria, num processo que você comentou, você tem que repor o que você perdeu junto com a água, né? Que geralmente são sais minerais que se solubilizam nessa água. Certo. No soro... O soro é rico em sais minerais. Água de coco, em tem, relação de coco, riquíssimo. ela tem, além, todos esses sais minerais que a gente precisa? Tem. Você pode tomar água de coco, soro, o soro pedialite, né? Gatorade, não sei. Sim, mesma sim. coisa, tem esses sais também. Sim.
Correto. Isso é bom, né? É bom, Isso é bom. Eu sempre tô Os tomando. soros Eu repositores. como de tudo, né? muito Então, sempre tô repondo. Isso é muito bom. E assim, doutora Tânia, quem prescreve o lactobacilo? Nutricionista prescreve ou não é só médico? Nutricionista, dependendo da unidade formadora de colônia, porque nutricionista pode ir até uma dosagem, né? Não pode ultrapassar, mas sim, não vejo nenhum problema. É que tem que consultar o conselho deles, né? Mas eu acho que não tem problema, não. Uma outra situação interessante, tem pacientes que são intolerantes aos lactobacilos, por conta da fermentação. Que é a minha próxima pergunta aqui. Então vamos lá, Aqui, ó. que eu já ajudo. O Roberto tá falando para mim, ó, já tive várias intercorrências, e toda vez que a nutricionista me deu lactobacilo, o meu intestino prendeu. Prendeu? De todos os tipos. Nossa. Olha só. Era para soltar, né? É lactobacilo, Muita gente fala, hein, inclusive que prende existe intestino, para fala. constipação, né? Uhum. Prendeu, é uma situação bem peculiar, né? Não lembro de alguma outra queixa desse tipo. O que eu recebo muito de queixa é flatulência, gases e cólicas. Né? Muitos pacientes deixam de tomar lactobacilos por conta desses efeitos Mas eu já que vi falar, são normais. Já vi gente falar que prende também, não foi a primeira vez. E a indústria, sabiamente, as pesquisas foram atrás dos biomumps. Biomumps são fragmentos de lactobacilos. Então, são os lactobacilos mortos. Provou-se que fragmentos da membrana do lactobacilo também vai ajudar em muitos processos no intestino, porque eles sinalizam que são corpos estranhos e o organismo começa a produzir, a estimular seu sistema imunológico. Então, aumentam suas defesas com fragmentos de lactobacilos. Esses lactobacilos existe toda uma tecnologia para destruir a cepa e a gente acaba tomando o chamado biomumps, que são fragmentos da membrana do lactobacilo que também tem muita atividade. Então, tem médicos que prescrevem menos lactobacilos e associam biomumps em dosagens mais altas para tentar também manejar esse desconforto do paciente. Biomumps não vai formar colônia, então não é medido em unidade formadora de colônia, e é em miligrama. Aí é pesado. Mundo maluco, né? Muito louco. Muito Tá vendo? Queria agradecer, então, mais uma vez, por você estar aqui com a gente, dizer que a gente vai abrir aí para as dúvidas e a gente marca a sua volta. Tá bom, muito Falar obrigada. um pouquinho do que é essa medicina integrativa, do que é a gente se preparar com suplementos para a terceira, quarta, quinta idade. Ou não, isso né? aí. Ou até a segunda idade, terceira tá valendo, né? Sempre pensando em qualidade de vida. Eu acho que não importa muito o tempo que a gente viva, mas como a gente vai viver, né? Então, aqui a gente está colocando, antes de tudo, qualidade de vida. Porque não adianta chegar aos 100 anos totalmente degenerado, dependendo de aparelhos. Vamos ter a maior parte do nosso tempo em vida com atividade, né? Que é isso que a gente busca, qualidade de vida. Com certeza. Tá bom? Obrigada, Aguinaldo, aqui pela tua Imagina. companhia. E a gente volta em breve. Até mais. Até mais. Foi muito bom.